E por que é que este grande homem mereceu uma estátua na Basílica de São Pedro, por mais que não seja santo? Por causa de seus grandes feitos. Ele era descendente, não é, do Pepino Breve, que vocês tinham rido do nome, e de Carlos Martel, que tinha defendido a França contra os mouros, contra os islâmicos. E, como era de costume entre os francos, quando morria o rei, dividia-se o reino entre os seus filhos, e dividiu-se o reino de Pepino entre os seus dois filhos, Carlos Magno e Carlomano. Carlos Magno ficou com a parte menor e Carlomano ficou com a melhor parte do reinado. Não se sabe se foi por intervenção de Carlos Magno ou por causa natural. O irmão dele veio a falecer, e então ele ficou como imperador de todo o reinado. Veio a tornar-se o único rei em 771, e correção, ainda não é imperador, porque ainda não está coroado como imperador, como foi depois pelo Papa Leão III. Ele via que a unificação dos francos deveria vir pela cultura, ou seja, toda a cultura antiga que tinha sido disseminada no mundo antigo e tudo mais, ela estava sendo perdida tanto por causa das invasões bárbaras que tinham ocorrido e por todo tipo de coisas erradas que haviam acontecido na história da Europa. Então, ele começou a reunir em torno de si os grandes sábios, como, por exemplo, Alcuino de York, o bem-aventurado Alcuino de York, e entre outros homens sábios que trouxeram para o seu reino os conhecimentos antigos, tanto dos antigos manuscritos, que estavam se perdendo com o tempo, e quanto da sabedoria dos antigos gregos e romanos. Ele preservou tudo isso, trouxe para o seu reino essas coisas, e os seus monges, os padres, eles compilaram as obras antigas de tal forma que, se não fossem estes, nós teríamos perdido quase toda a sabedoria antiga. Por quê? Porque antigamente as coisas eram escritas de forma que se deterioravam. Os escritos, eles eram escritos em papiros, e papiro é um papel que se deteriora muito facilmente com o tempo. Não é? É uma coisa que destrói-se. E eles inventaram nessa época o códice, de escrever como nós temos hoje em dia, não é? Um livro que se passa dessa forma, não se usava mais os papiros, e de uma forma que mais resistisse ao tempo. Os livros eram mais resistentes, reformou-se também a caligrafia, e dentre outras coisas, que auxiliou muito. Auxiliou a não se perder, porque ele fez várias cópias daquilo que tinha vindo ao reino. Carlos Magno, ele quis, junto com o Papa Adriano, colocar ordem na casa, porque com as invasões bárbaras e com tudo aquilo que havia acontecido, obviamente que mesmo a igreja, mesmo o clero, estava cheio de grandes problemas. Tinham muitos padres que não tinham latim suficiente para celebrar uma missa. Então, ele veio junto com o Papa Adriano, trabalhando junto dele, para colocar ordem, colocar doutrina no clero, pela formação dos padres, e também pelo bem do resto do povo, compilando toda a cultura, como eu disse, dos antigos gregos e romanos. E Carlos Magno, ele foi essa peça importante. Se não fosse ele e também os padres de seu clero, do seu reino, nós não teríamos muito do conhecimento antigo. E aí vem o X da questão. A Europa precisava de um imperador. E no tempo, ele ainda não tinha sido reconhecido como imperador do Império Romano, que ainda existia no Oriente somente. E, por ocasião, o Império Oriental ele estava vacante. Ou seja, ele é entre aspas vacante. Por quê? Porque o povo não reconhecia a imperatriz, que tinha se declarado imperatriz, como verdadeira, porque ela tinha, de certa forma, usurpado o trono do seu filho, que não estava na idade para governar. Então, aproveitando esta causa,
Carlos Magno, vendo também a situação de Roma, não é porque o Papa Leão III, São Leão III, tinha sido eleito, e eleito, as famílias romanas não gostaram do Papa. Então começaram a persegui-lo, caluniaram-no de várias formas, até que chegou ao fim da picada, que ele, no meio de uma procissão, assaltaram o Papa, despojaram ele das vestes pontificais e quase o mataram. E ele saiu, graças a Deus, escapou e fugiu até a região onde estava Carlos Magno, no norte da Europa, no norte da Itália, porque Carlos Magno, por ocasião, estava lá por conta das invasões bárbaras. Lá, Carlos Magno viu o Papa tão caluniado, não conhecia a santidade de São Leão III, então foi tentado acreditar nas calúnias, né? Foi incriminado de luxúria e outros pecados que são escandalosos. Só que Alcuino, ele interrompeu e disse a Carlos Magno, diante do Papa, prima sedes non iudicatur, ou seja, a sede de Pedro, a sede principal não deve ser julgada por nós. Ou seja, o Santo Padre, o Papa, ele é o vigário de Cristo. Mesmo se as acusações fossem verdadeiras, ele tinha a obrigação de defender o Santo Padre, porque ele era o sucessor de São Pedro, e ele não deve ser julgado em sua vida por conta dos homens. Ele deve ser julgado por Deus somente porque ele é o Santo Padre, o sucessor dos apóstolos. E então, Carlos Magno mesmo assim fez o Papa jurar que as acusações eram falsas e, junto com uma escolta, foi junto com São Leão III até Roma. São Leão III foi primeiro com a escolta, depois veio Carlos Magno. Leão III recebeu Carlos Magno na cidade com toda a pompa de um príncipe da igreja e naquele ínterim ele aproveitou, não se sabe se foi a primeira ideia de São Leão III ou de Carlos Magno, para coroar Carlos Magno imperador no Natal do ano de 800. O império de Carlos Magno não durou muito tempo, porque, novamente, ele só reinou 14 anos, morreu em 814, e até lá, infelizmente, o império teve que ser dividido novamente entre seus filhos. O império foi dividido em 3 novamente, mas foi uma grande força na Europa para se preservar os costumes antigos e se preservar a sabedoria que nós temos ainda dos antepassados da humanidade, que não teríamos, que foram depositados nos mosteiros, e não teríamos hoje em dia, se não fosse tanto o esforço do clero quanto o esforço deste imperador. Só que aconteceu outro problema. No Oriente, enquanto aconteciam essas coisas, também tinham outras coisas, não é? Sempre tem problema de um lado ou do outro, e dessa vez ambos os lados tinham problemas ao mesmo tempo. O Império Bizantino, como vocês bem se lembram, ele tinha enfrentado na Igreja Antiga diversos problemas quanto à doutrina. Vocês lembram, Santo Atanásio, de entre outros tantos santos que enfrentaram problemas por causa das heresias, do arianismo, do monofisismo, entre outras coisas. E no Concílio de Calcedônia foi condenado o monofisismo, ou seja, aquela doutrina que falava que Nosso Senhor ele tinha uma única natureza. As duas naturezas de Cristo estavam tão unidas que eram uma só. A natureza humana era fagocitada, ou seja, ela era consumida na natureza divina a ponto de só existir a natureza divina. E, condenando isso com o Concílio de Calcedônia, a Igreja do Egito e a Igreja da Síria entraram em cisma, ou seja, se separaram de Constantinopla e automaticamente de Roma, porque Constantinopla era católica ainda. E com isso, o imperador estava fragilizado, porque a única coisa que unia o Império Bizantino era a religião. E com eles crendo em outra fé, era muito difícil manter a unidade do império. E agora era necessária manter essa unidade. Por quê? Porque veio a avançada árabe, com Maomé. E a avançada árabe derrubou o Império Persa, o Império Bizantino e o Império Persa estavam em guerra. E aproveitando da guerra, o Império Árabe derrubou o Império Persa e começou a atacar o Império Bizantino e derrubar tudo que via pela frente, conquistar tudo que via pela frente. E, no caso,
ele precisava da aliança com o Egito, da aliança com a Síria, para combater essa avançada, para combater esse exército que estava vindo. E era impossível manter a unidade sem uma unidade de doutrina. Então o que o imperador fez? Vai pregar a doutrina de verdade, montar um santo lá para pregar o evangelho e convencer os hereges? Não, vai inventar uma nova heresia. O que o imperador fez junto com um de seus conselheiros? Ele criou a heresia do monotelismo. Monofisismo, uma única natureza. Monotelismo, uma única vontade. Ou seja, o seguinte: nosso Senhor tem sim duas naturezas. Uma natureza humana, uma natureza divina. Mas é como se ele tivesse uma única natureza divina. Por quê? Porque ele só tem uma vontade. A vontade divina. A vontade humana não existe em Cristo, segundo essa heresia. Ele não tem uma vontade, ele não assumiu a nossa vontade. Mas aí, lembra-se essa frase que eu falo quase em toda aula que eu dou aqui, vocês devem ter cansado de ouvir. Quod est assumptus, non est redemptus. O que não é assumido, não é redimido. Qual é o problema dessa heresia? Nosso Senhor assumiu a nossa vontade, certo? Se ele não tivesse assumido a nossa vontade, como é que a nossa vontade seria curada, seria redimida pela vontade de Cristo? Ou seja, nós temos uma vontade corrompida pelo pecado original. Nós temos uma vontade que normalmente nos inclina a fazer as coisas ruins ou aos pecados, aos nossos vícios dominantes, como disse Fernando agora há pouco. E nós não conseguimos vencer essa nossa vontade se ela não ter sido redimida pela vontade de Cristo. Ou seja, aquilo que nós somos, Cristo assumiu inteiramente, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, como diz São Paulo nas Escrituras. Semelhante a nós em tudo, menos no pecado, por quê? Porque se ele não assumir a nossa humanidade por inteiro, inclusive a nossa vontade, então nós não faz sentido, não tem como nós sermos redimidos. Cristo é o homem perfeito, é Deus e é homem perfeito, porque sendo homem perfeito, ele pode curar a humanidade corrompida. Só que aconteceu isso, os monotelitas. Por quê? Para conquistar o resto do império, porque senão os imperadores estavam ferrados. E o pior, o imperador, junto com o seu patriarca, enviou a carta disso até o Papa. E o Papa, ele simplesmente assinou embaixo, ou seja, isso aí mesmo, é isso. Assinou embaixo do documento, aprovou. Se você vê no Denzinger é um compêndio de documentos da igreja. Lá nós temos a carta vergonhosa, duas cartas vergonhosas, em que o Papa, que eu esqueci o nome agora, depois eu procuro, está aqui no meio, em que o Papa assina embaixo das heresias, aprova as heresias. Não porque ele era um herege de verdade, isso é importante constatar. Os historiadores dizem, ele não era um herege, só que ele queria agradar todo mundo, queria ser aquele boa pinta, ou seja, é isso mesmo, hashtag tamo junto, todo mundo junto. Ele queria ser o cara que fazia todo mundo ficar feliz, queria agradar as pessoas. E isso não funcionou, obviamente, porque propagou uma heresia. Mas graças a Deus não tem só politiqueiro na igreja. Vem os santos. São Máximo Confessor era um monge oriental que depois das perseguições, de algumas confusões que aconteceram lá no Oriente, teve que se mudar para Cartago, que é uma cidade onde Santo Agostinho, inclusive, passou um tempo de sua vida lá, pouco ao sul da Itália, no norte da África, pouco ao sul da Itália, Cartago, que é uma cidade já ocidental. E por isso ele é uma grande ponte, né, entre o mundo ocidental e o mundo oriental. O pensamento de São Máximo Confessor é importante na comunicação com os ortodoxos, para a conversão dos ortodoxos, porque a visão dele resolve muitos problemas, como a questão do filioque, da procedência do pai e do filho, e entre outras coisas, resolve bastante coisa. São Máximo Confessor, ele viu o seguinte: não faz sentido esse negócio de Nosso Senhor ter uma única vontade, porque, como eu disse, uma única vontade não redime a vontade humana. Se nós temos, por exemplo, dificuldade para amar o nosso próximo, nós temos dificuldade para viver a castidade, nós temos dificuldade
para qualquer coisa na nossa vida, de nos importar, de ser humildes, se nós temos essas dificuldades, Cristo tem uma vontade humana que redime a nossa. E nós podemos confiar na vontade de Cristo para que nós sejamos redimidos, nós sejamos curados. E São Máximo Confessor viu nisso. Ou seja, o que é a agonia de Jesus no Getsemane? É a vontade humana de Cristo dizendo sim à vontade divina. O que é o Sagrado Coração de Jesus? Temos a imagem aqui. É um coração humano que amou a Deus perfeitamente. É um coração de Deus que se fez homem, Deus que se fez um coração e amou perfeitamente. Ou seja, Cristo se faz homem por completo. Cristo se faz um homem com vontade humana que redime a nossa falta de amor, que redime a nossa falta de caridade, que redime todos os nossos defeitos e as nossas inclinações. E é em Cristo que é o divino modelo de todo cristão, porque, como diz o Padre Cesarino, né, ele fala quando a gente tem a aula de espiritualidade, o que é o segredo da santidade? Ser a imitação de Cristo. É a imitação de Cristo. Ou seja, o segredo da santidade é imitar a Cristo, nosso Senhor, de forma perfeita. E Ele nos dá a capacidade de imitá-lo. Por quê? Porque se Ele ficasse como Deus, uma única vontade divina, como é que você vai imitar aquele que é Deus, que é perfeito, que é santo, que está lá no infinito, que não pode ser alcançado, é inalcançável, incompreensível aos nossos olhos. É um Deus infinito e perfeito. Não é possível alcançar a Deus, mas Deus desce até nós, se faz como nós, de forma perfeita, a fim de que, a seu exemplo, nós possamos viver segundo os seus mandamentos. É impossível o homem sozinho viver os mandamentos que aqui o Ricardo apresentou. É impossível o homem sozinho amar a Deus de forma perfeita, mas Deus nos dá essa graça. A graça de Deus nos pode dar a graça do amor, se nós pedimos com fé e se nós tivermos em mente que Cristo se fez carne, se fez homem e, além de tudo mais, quis perpetuar-se conosco ainda na Santíssima Eucaristia, ficar conosco até o fim dos tempos, como ele mesmo disse. Enfim, São Máximo apresentou isso e, junto com o Papa São Martinho, já tinha morrido o Papa, vieram três sucessores. O terceiro sucessor, São Martinho. Junto com São Martinho, ele foi a Roma e fez o Sínodo de Latrão. E nesse sínodo eles condenaram a heresia monofisita. E para depois, no terceiro concílio de Nicéia, a igreja oficialmente condenar essa heresia, não é? Infelizmente, nesse meio tempo, os perseguidores não deram mole. São Martinho foi martirizado pelos monofisitas. São Máximo Confessor foi capturado, cortaram a sua mão direita para que não pudesse escrever e sua língua para que não pudesse pregar. E depois ele morreu em consequência dos maus tratos. Isso é um confessor. A igreja venera como confessor aquele que não é mártir, mas morreu em consequência dos ferimentos ou das ações que levariam ao martírio, por conta da fé. São Máximo, o confessor. Enfim, está resolvida a questão. Só que aconteceu outro conflito no Oriente. Veio o imperador. A gente estava falando de São Leão III, Papa. Agora Leão III, imperador do Oriente, imperador do Império Bizantino. Leão III, um ótimo líder militar, com certeza. Quando os árabes foram invadir Constantinopla com 150 mil homens, enormes barcos, ele conseguiu deter a avançada árabe. Por quê? Porque ele usou a arma secreta dos gregos, né, que é tão secreta que hoje em dia ninguém mais sabe como é que era usada, que era o fogo grego. Tem-se até uma ideia, né? Podia ser um canhão entre aspas, né? Um jato de óleo, de nafta, óleo puro, em uma concentração que se poderia ser projetado. Na frente disso colocava uma tocha e esse óleo passando pela tocha inflamava, pegava fogo nos navios, pegava fogo em cima da água, porque é óleo, enfim, pegava fogo em tudo, matava todo mundo. Esse era o fogo grego, entre aspas, né? Porque ninguém sabe ainda, não se tem ideia de como é que funcionava exatamente. Conseguiu defender a Constantinopla da avançada árabe. Só que, em contraposição de sua estratégia militar, ele era um herege.
Ele começou no Império Bizantino a heresia da iconoclastia. O que é iconoclastia? Ícone, ou imagem, nós temos aqui em nossa frente São Miguel, Santa Filomena, entre outros santos aqui da capela. Ou seja, ícone ou imagem, clastia, do grego é quebrar. Iconoclastia é a quebra das imagens, não se pode fazer imagens. E ele realmente botou tudo abaixo, começou a botar todas as coisas abaixo. Se nós fizermos um estudo de arte bizantina, nós não veremos coisa muito antiga, porque eles saíram derrubando todos os mosaicos, aquelas coisas lindas que tem nas igrejas bizantinas, derrubaram tudo. Não se tem arte anterior a esse imperador. Só em algumas cidades do Ocidente que sobrou alguma coisa em que tiveram influência bizantina, como Ravenna, entre outras. Mas na maior parte das igrejas foram quebradas as imagens e ícones. Isso, depois eu vou explicar, por influência monofisita também, monotelita. Só que chegou a providência divina. O neto dele casou-se com uma mulher muito piedosa. E essa mulher, que inclusive essa eu não posso faltar o nome, deixa eu procurar aqui. Paciência, gente. Isso. Casou-se com Irene, uma mulher muito piedosa. Os únicos que defendiam a prática das imagens do Império Bizantino nesse tempo foram as mulheres, né? As mulheres piedosas e os monges. Do resto, todo mundo quebrava as imagens. E, obviamente, os monges e as mulheres não eram força muito grande para barrar essa heresia. Só que veio Irene, mulher do imperador. Ela já tinha algum poder. E o imperador morreu. E o filho dela era muito novo, não podia governar. Então ela ficou como regente do império. E ela começou a ser mais amena e conseguiu convocar um concílio, não é? E esse concílio finalmente expôs a doutrina da igreja quanto a isso. E ela acabou também com o filho criança. Ela, ao invés de esperar o filho crescer para ele assumir o trono, novamente, como eu citei, ela usurpou o trono. E considerava uma usurpação, né? Ela não considerava, mas o resto do mundo considerou. Usurpou o trono, se tornou imperatriz oficial de Constantinopla, o que não agradou Carlos Magno e a Companhia Limitada. Só que o concílio expôs a doutrina da igreja sobre as imagens. Como o Ricardo leu aqui, Nosso Senhor, no primeiro mandamento, ele diz: não farás imagem esculpida para ti de tudo que está de cima do céu, debaixo enfim, no mar, etc, etc, e não prestarás culto, etc, etc. Como entender, então, que nós fazemos imagens? Por que Deus proíbe as imagens? Deus não proíbe em si as imagens, eu quero dizer. Deus no Antigo Testamento não tinha um rosto, ou seja, um Deus infinito que é incompreensível e inalcançável, não tem rosto, não se revelou aos homens. Óbvio, se você criar uma imagem de um Deus que você não conhece o rosto, que você não conhece, você está criando um ídolo. Mas a questão é que no Novo Testamento, Deus se fez um rosto humano, Deus se fez homem, Deus se fez uma pessoa humana, quer dizer, uma natureza humana, enfim, só termos. Deus se fez homem, se fez um rosto, e logo esse rosto pode ser representado, e a imagem desse rosto pode ser venerada, não na imagem, mas ela é um protótipo daquele que está no céu. Quando nós nos dirigimos a uma imagem, nós nos dirigimos àquela que ela se refere no céu. E além disso, todas as coisas, as imagens nos remetem às virtudes dos santos, as virtudes heróicas que eles praticaram, a sua vida, etc. Tantos símbolos que tem os mártires, por exemplo, Santa Filomena, tem as formas que ela sofreu o martírio, a âncora, as flechas, a palma, que significa o próprio martírio em si, e entre outros, não é? São João Maria Vianney, sempre representado com a estola roxa, por quê? Porque é um santo que atendia confissões dia e noite, entre outros grandes santos. Ou seja, as imagens nos remetem aos santos, podem muito bem ser veneradas, e elas são eficazes contra o demônio, contra Satanás, e são os nossos modelos, não é?
E a igreja expôs essa doutrina. Claro que isso vai criar muita confusão, por quê? Porque a corte de Carlos Magno, quando foi traduzir os documentos do concílio, fez um negócio errado. Eles traduziram o grego errado. Ou seja, quando estava dizendo que as imagens podem ser veneradas, eles traduziram, as imagens podem ser adoradas. Aí, obviamente, Carlos Magno ficou escandalizado, junto com o resto do império, e escandalizado como ele ficou, os seus intelectuais escreveram um tratado no qual eles combatem o culto às imagens, dizendo que não pode, apresentando tudo detalhado, porque não pode, etc, etc. E, obviamente, o Papa ele expôs a doutrina da igreja, condenou o documento e ele foi arquivado. Só que muito tempo depois, no século XVI, Calvino encontrou esse documento, né, porque na Renascença o povo ficou bisbilhotando documentos antigos por causa do próprio pensamento renascentista. Calvino achou aquilo e publicou. Aí ficou a confusão geral, por isso que os calvinistas são iconoclastas até hoje, não aceitam as imagens. Enfim, foi isso que aconteceu quanto às imagens. E, por final, para piorar ainda, pois é. Ou seja, aconteceu tudo isso e também a questão do Carlos Magno ser coroado imperador por não gostar da imperatriz Irene ter declarado-se imperatriz. E isso acabou afastando cada vez mais o mundo oriental do mundo ocidental, o que vai, tempos depois, a gente vai chegar nisso, resultar no cisma do Oriente, porque eles vão acabar, os dois lados vão acabar se tornando cada vez mais independentes um do outro. Mas aí cessa os problemas nessa parte. E vem uma coisa pior no norte, que o povo hoje em dia gosta muito desse tema, não é? Os vikings vieram para invadir a Europa, já no reinado de Carlos Magno. O que eram os vikings? Os historiadores daquele tempo não usavam esse termo. Eram mais os normanos, os homens do norte. Eram homens bárbaros, cruéis, que tinham a justificativa de sua violência em sua própria religião pagã. Eles tinham deuses da guerra, aos quais eles deveriam agradar com a violência, com a guerra. Eram saqueadores, eram piratas que saqueavam cidades e que justificavam isso com seus deuses. Eles tinham todos os deuses da mitologia nórdica, Odin, que era o deus da guerra propriamente dito, Thor, a quem ofereciam sacrifícios humanos, entre outros deuses. E os vikings, por exemplo, se um viking morresse valentemente em batalha, de forma violenta, eles acreditavam que esse viking seria levado pelas valquírias até Valhalla, o salão de Valhalla, para ceiar eternamente com os deuses e festejar. Ou seja, era uma religião que justificava por si só a sua violência, a sua crueldade, e não tinha escrúpulo em matar da forma mais terrível possível. Uma das formas de tortura mais utilizadas pelos vikings era a chamada águia de sangue, ou seja, a pessoa era esticada de forma completa, né? E abriam as costas das pessoas, os pulmões, de forma que isso formasse uma espécie de asa de águia. Eu não sei como é que faz isso anatomicamente, né? Mas enfim, assim que descreve, fazia uma águia sangrenta com os pulmões da pessoa. Era uma tortura terrível. E eles foram invadindo todo o norte. Invadiram as partes do norte da França, né, onde dominava Carlos Magno, e invadiram também a Inglaterra, sobretudo. Enfim, invadindo a Inglaterra, começaram logo pelo norte, invadiram os reinos mais próximos lá da Nortúmbria, que fica para o norte do rio, do rio que tem esse nome. Invadiram a Anglia, no qual o rei Santo Edmundo foi martirizado por flechas, até que chegaram a Wessex. O Wessex, o rei foi novamente derrotado, mas foi sucedido pelo seu irmão mais novo, de 21 anos de idade, Alfredo o Grande.
Alfredo, ele combateu de forma insistente os vikings. Ou seja, ele perdia todas as batalhas, mas ele não desistia. Ele ia, perdia, mas não desistia até que um dia ele ganhou. Ele foi um grande guerreiro, com certeza, muito teimoso, mas, enfim, ele conseguiu deter essa avançada. Inclusive, pelo próprio bem da Europa, não é? Pelo bem da igreja mesmo, porque um dos alvos preferidos dos nórdicos era atacar os mosteiros. Porque o que é um mosteiro na cabeça dos nórdicos? É um lugar onde tem um monte de padre, irmão desarmado, que pode muito bem entregar a sua vida em nome de Cristo, um monte de livro que a gente não sabe ler, a gente não tem utilidade, e um monte de tesouros e de riquezas que o povo doa para os mosteiros. Então é fácil. A gente entra lá, mata todo mundo, e pega os tesouros e queima os livros. É isso que eles faziam. E, enfim, pelo próprio bem da igreja, eles tinham que ir embora. E ele conseguiu. E diz uma lenda, não se sabe da veracidade histórica dessa lenda. Realmente é tido como uma lenda mesmo. Mas que foi narrada depois da cultura britânica, depois foi narrada de forma mais perfeita na Lenda do Cavalo Branco de Chesterton, no século passado. Não sei se alguém aqui conhece Chesterton. Foi um grande escritor, apologista, católico, que viveu no século passado, morreu em 1936, se eu não me engano. Um homem muito inteligente, gosto muito dele, dos escritos dele. Ele narrou essa lenda na lenda do Cavalo Branco, que diz que o rei Alfredo, numa das suas últimas batalhas, a batalha de Edington, ele teve uma aparição de Nossa Senhora. Ele estava se preparando para a batalha no acampamento um dia antes e de repente viu a Santíssima Virgem. E a Santíssima Virgem estava lá olhando para ele e ele simplesmente olhou para ela e disse assim: eu gostaria de fazer uma pergunta, minha senhora. Perguntar a vós. Eu não perguntarei aquilo que um santo perguntaria, porque eu sou só um simples rei. Não perguntarei os segredos do céu. Eu somente quero saber, melhor pegar as palavras mesmo, as palavras aqui. Pergunto algo mais simples. Gostaria de saber se, depois que nós dispararmos a última flecha, demos o último golpe de lança, gostaria de saber, ainda teremos uma casa para voltar? Ou seja, ele queria saber da Santíssima Virgem uma coisa meramente deste mundo. E Nossa Senhora, ela dá um croque nele, como ela sempre faz com a gente. Ou seja, ela diz: os portões do céu são travados levemente. Nós não guardamos o nosso ouro. Ou seja, ele achava que o céu era o mistério. Mas o mistério não é o céu. Aquele que vive a doutrina de Cristo, aquele que vive nos mandamentos, que vive no amor de Deus, o céu não é um segredo, é uma consequência. A salvação é uma consequência. Nós devemos ter em mente a salvação. Agora, esse mundo é um segredo, ou seja, ela completa. Os homens do leste podem investigar o horóscopo e marcar os sinais dos tempos e dos triunfos, mas os homens assinados com a cruz de Cristo vão alegremente no escuro. Ou seja, os homens pagãos, eles podem querer saber do futuro pelos seus horóscopos, por todo tipo de superstição, mas os homens marcados com a cruz de Cristo, os cristãos, eles vão alegremente no escuro. Ou seja, eles estão no meio das incertezas e das escuridões deste mundo, mas eles caminham alegremente porque têm a última certeza, que é o céu, que é a salvação eterna, que é o amor de Deus. Ou seja, eu não vou falar para você, Alfredo, o que vai acontecer amanhã na guerra. Não vou falar. Eu vou falar para você que você deve ser corajoso, que você deve andar alegremente no escuro, porque a certeza não é essa terra, a certeza é o céu. Nós não guardamos o nosso ouro, ou seja, o céu está aberto pela paixão de nosso Senhor. Nosso Senhor nos abriu as portas do céu,
Basta que nós sejamos fiéis a Ele. E assim, as perturbações, as tribulações deste mundo não nos impedem na nossa vida de chegar até a santidade, chegar até nosso Senhor. É necessária a perseverança. Ele tentou até o fim, perdeu todas as batalhas, venceu a última batalha por intervenção de Nossa Senhora. Que é novamente, como disse o próprio Fernando agora, não é? Providencialmente, sempre que eu pego a história da igreja, o Fernando fala, sem ver o documento, o Fernando acaba falando alguma coisa que tem a ver com o negócio. É providência, né? Nossa Senhora, ela é aquela que luta por nós. Com Nossa Senhora, nós não temos medo. Nós lutamos na nossa vida espiritual, nós avançamos. Ela deve ser a nossa certeza de salvação. Como diz o próprio São Luís, nunca se ouviu dizer que algum de vossos devotos tenha se perdido, que algum devoto de Nossa Senhora tenha se perdido eternamente. Um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Ela é aquela que luta por nós. Mas enfim, continuando a mensagem. Os homens marcados na cruz de Cristo vão alegremente no escuro, certo? E ela diz, como eu disse, para ter paciência, para lutar. Porque a noite será 3 vezes noite para você. E o céu será como uma capa de ferro. Você tem alegria sem uma causa? Ou uma fé sem esperança? Ou seja, não podemos ter alegria sem uma causa. Não podemos ter fé sem esperança do céu, mesmo nas incertezas e tribulações deste mundo. E essa mensagem ela tem uma grande conotação para o tempo. Num tempo em que a igreja estava decaída por causa das invasões bárbaras, em que o clero estava totalmente deformado, em que o Papa estava lutando para reformar o clero, em que a sociedade estava abandonada à mercê por causa dessas crueldades dos pagãos. Vem Nossa Senhora e diz que os homens devem, marcados com a cruz de Cristo, devem ir alegremente no escuro, porque ela é a salvação, ela é a co-salvadora, não é? Ela é aquela que trouxe a nós o Redentor e que é a nossa luz para nos guiar no caminho. E realmente, como eu disse depois, Tolkien, né? Dando referência a Chesterton. Tolkien foi um escritor de ficção, mas era muito católico. E o padre Paulo Ricardo, de onde eu tiro essas aulas, ele gosta muito, tem até um curso sobre o Senhor dos Anéis. Então ele fala, eu tenho que colocar aqui, lutar a grande derrota. Ou seja, mesmo nas derrotas desta vida, ter a certeza de que não é essa vida que faz sentido. Nós não seremos felizes aqui. Se alguém espera ser feliz neste mundo, com as próprias realizações, com o emprego, com a família, com o estudo, qualquer coisa, essa pessoa se engana mortalmente. Porque não é nada nesse mundo que nos vai trazer a felicidade. Quem nos vai trazer a felicidade é Nossa Senhora, é a Santíssima Virgem, que nos dá a Cristo, que nos dá o céu, que é aquilo para o qual nós fomos criados. E procedeu a guerra no dia seguinte. Os ingleses estavam perdendo, com certeza, perdendo de forma terrível, terrível. E, de repente, naquele meio termo, Alfredo manda tocar mais uma vez a trombeta para atacar. E os vikings já estavam até festejando no acampamento, festejando a vitória, antes da hora. E ouvindo a trombeta, os vikings acharam, esse povo tá louco, eles querem morrer mesmo, eles querem perder até o último homem, porque não tem chance dessas pessoas vencerem. E ele atacou. E quando atacou, perdendo muitos homens, muitos bons homens que lutaram bravamente, ele de repente olhou para o céu e viu Nossa Senhora. Ela tinha um olhar triste, Nossa Senhora das Dores, um olhar triste com 7 espadas em seu peito, mais uma na mão. E com uma espada na mão, ele saiu vitorioso. Aquele exército derrotado ultrapassou os bárbaros e conseguiu ganhar a guerra. A aparição de Nossa Senhora é tida como uma lenda aqui, não se sabe da história verdadeira, mas é muito importante, né, o sentido que essa lenda tem, o sentido que isso dá.
E quando eu escrevi aqui junto com o Padre Paulo Ricardo, né, eu fico ouvindo ele falando, eu escrevo. Nós podemos aplicar essa dentro das nossas vidas. Diante das terríveis tribulações, onde humanamente nós achamos impossível superar as tribulações espirituais, as tribulações físicas, materiais, Nossa Senhora, nosso auxílio, ela luta por nós. Ela tem 7 espadas no seu peito, mais uma na sua mão. E por isso, de derrota em derrota, Deus nos quer dar a vitória por meio dela. A vitória não nas coisas deste mundo, mas a vitória no céu. Não é esse negócio de coaching que o povo fica falando. Não, você tem que ter a vitória na sua vida empresarial. Não é isso que eu estou falando. É a vitória na vida com Deus. E aqui está escrito: por isso temos que dizer unânimes: Degnare e pugnare pro te, Virgo Sacrata. Dá-me a graça, concedei-me, que por vós eu lute, ó Virgem Sagrada. É isso.